Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa aqui no Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. E hoje eu estou aqui com o pessoal do grupo One Office. Muito bem. Ah, gostou, né? João Borges, Sidney e Jorge. Eu vou pedir que cada um se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória e depois contem aí como é que surgiu a One Office. Muito bem. Vou começar, pela minha idade, eu vou começar primeiro. Meu nome é Sidney Pereira, eu estou na área corporativa aí há uns 30 anos, mais ou menos. Comecei com uma empresa de imobiliário corporativo, representava algumas grandes marcas do mercado. E a questão de uns 8 anos atrás, me juntei com o João, com o Jorge, para criar o One Office. Legal. Meu nome é João Borges, sou arquiteto de formação, pós-graduado em gestão de negócios. Sempre atuei na área corporativa, sempre foi dentro do leque da arquitetura um nicho que mais me agradou e do qual eu optei por me especializar. E como o Sidney mencionou, 8 anos atrás eu já conhecia ele, um pouco dessa trajetória da área comercial, do segmento corporativo, e surgiu essa oportunidade de juntos nós fundarmos uma empresa que tivesse a oportunidade de trazer essa solução 360 graus, uma solução unificada para o mercado. Perfeito. Legal. Sou o Jorge Zuccoli, cuido do departamento de engenharia da One Office. Assim que eu me formei, eu atuava em outra área, era uma área de estruturas. Em 2017, quando juntamos eu, Sidney e João, eu migrei, né, para a área do corporativo, não tinha um contato, né, anteriormente com essa área. Então, a partir de 2017, quando nós fundamos a empresa, desde então, hoje meu foco total é no corporativo, né, para atender aí todas as demandas da One Office. Corporativo é um vírus, né? Não sai mais. Pega a gente, não tem pra onde correr. É pro resto da vida agora. É uma paixão, né? O corporativo é uma paixão. O pessoal fala que quem entra não quer sair mais, não. Uma paixão é uma cadeia, né? Vou te contar que depende. Depende, eu ia falar isso. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os períodos de febre que o vírus pode causar, tá? Legal. E o que a One Office faz? Bom, eu acho que é muito bacana a gente contar até como ela surgiu. Como eu te falei, eu tenho 30 anos de mercado. E não é arquiteto e não é engenheiro. Não, a minha trajetória é muito maluca, porque eu venho de instituição financeira, eu era gerente de produção de banco, e eu fui em busca de novas tecnologias para o banco na Alemanha, e uma empresa nacional me convidou para ir para a área comercial. E eu achei muito legal a proposta, acabei indo para essa empresa, aprendi muito. E 8 anos depois eu montei a minha primeira empresa de representação de imobiliário. E o foco da minha empresa sempre foi um foco de atender cliente final, né? Atendi muito poucos arquitetos, enfim. E com o tempo, o atendimento sempre focado com atendimento de boutique. Esses meus clientes, há um tempo atrás, começaram a me questionar. Sidney, você tem imobiliário, você tem cadeira, divisória, por que você não faz obra? E foi uma inquietação que eu já tinha, porque inúmeras vezes eu fui montar o meu mobiliário e a obra não estava pronta. Então, não tinha carpete, muitas vezes não tinha nem a pintura, e aquilo, eu pensava, não é possível, cara, que seja tão difícil fazer uma obra. Fui para o mercado, conheci o João e o Jorge, e trouxe os dois para fazerem parte da One Office. Deu super certo desde o primeiro case, né? Então, assim, acho que o João pode falar um pouquinho aí sobre os nossos projetos que a gente vem fazendo aí, porque muito passa pelo braço dele, né? Ele cuida toda a parte de arquitetura, enfim. E depois a parte fácil fica com o Jorge, né? Que a obra é fácil, né? Eu não ia confessar agora, mas eu vou falar. O Jorge, no fim do dia, é o único que trabalha na empresa. É uma brincadeira nossa. O meu trabalho do Sidney é sair para tomar café com os clientes e ficar com a parte comercial, que é a parte divertida. Quem trabalha mesmo é o Jorge. Ele falou que, nossa, a obra é fácil, por que atrasou? É porque eu não tô lá às madrugadas. Muito bem. O Sidney comentou, e é interessante, porque quando vê essa pergunta do que a gente faz, eu acho que hoje, quando a gente fala do turnkey, é um termo que hoje se popularizou muito no mercado corporativo de maneira geral. Você brincou com essa questão do vírus e realmente a gente sente
que aos poucos essa nomenclatura foi ficando muito pulverizada como solução. Eu acho que hoje o nosso trabalho está muito atrelado a uma venda consultiva. Então, até o Jorge é engenheiro de formação, eu sou arquiteto, mas a gente vem de uma formação técnica, ambos somos técnicos, inclusive nos conhecemos desde essa época. Então, eu acho que nasce de um trabalho de ter esse entendimento de demanda, e o que a gente faz hoje, se eu fosse traduzir numa frase, é levar uma experiência para o nosso cliente. Eu acho que deixa de ser um processo de venda de commodity, porque no final do dia, se a gente for discutir matéria-prima e soluções de engenharia, eu acho que essa capacitação é o mínimo que uma empresa pode trazer para o cliente, desde o ponto de vista de cronograma, implantação e qualidade. Mas quando a gente está preocupado na experiência que a gente vai gerar, no valor que a gente vai atribuir dentro do processo, entender de fato como aquele espaço vai se comportar na dinâmica de cada corporação, eu acho que essa venda consultiva traduz um pouco do nosso objetivo com a companhia, que é de fato, como o Sidney disse, e nasce dessa época da empresa da comercialização de imobiliário, que é um atendimento de boutique, que é entender as minúcias do modelo de negócio, que é trazer uma solução que de fato vai ser aderente àquilo que cada cliente precisa nesse momento específico. Tá. Quantas pessoas estão com vocês hoje? No escritório nós temos 25 pessoas, 25 fora o pessoal de obra mesmo, né? Tá. E o pessoal de obra é de vocês? A grande maioria. Tá. A grande maioria, sim. Você diz a parte de engenharia, coordenador de obra, Sim, isso sim. De vocês. É. Porque é importante para manter qualidade, né? Sim. Foi até interessante você tocar nesse ponto. Eu acho que a empresa vem crescendo muito e dando super certo e tendo um feedback fantástico dos clientes. Eu acho que muito por conta disso. Cada um dos sócios tem uma especialidade e o turnkey passa por debaixo do guarda-chuva de cada um em algum momento. Então a gente consegue sempre deixar a régua lá em cima. Tá. Até como estratégia de negócio é importante para trazer clareza e passar a mensagem correta. Sabe que tem um período de edição do material, mas quando a gente traz essa questão da equipe, está muito associada à administração e à visão estratégica do negócio. Efetivamente, a parte executiva, a gente tem parcerias satélites que nos auxiliam na formatação de um modelo de negócio que vai funcionar. Tá. E os três sempre envolvidos em todos os projetos? Sempre tem alguém, um dos três, de olho no projeto? Sempre. Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais hoje, se eu pudesse elencar. Nós optamos por ter um modelo de operação que proporcionasse que o nosso núcleo societário pivotasse nas diferentes etapas de cada cliente. Porque, de fato, o que eu acho que traz essa questão da boutique e do atendimento diferenciado é poder estar sobre algum aspecto, sob o olhar de cada um dos donos em alguma fase do projeto. Pra, inclusive, conseguir imprimir essa questão de marca e trazer o que a gente acredita como negócio. E é muito bacana, desde a parte de negociação com o cliente, sempre tem de 1 a 2 sócios, e na parte de entrega, sempre tem pelo menos 2 sócios entregando junto a obra. A obra. Isso é muito importante. Tá. Só corporativo, né? 100%. 100%. Nosso foco, só corporativo. Na verdade, a gente já fez algumas clínicas também. A gente até está pegando gosto por já que falou de vírus, né? Mas é bacana, porque tem um ticket bacana também, então acho que vale muito a pena. E a gente acabou se especializando muito numa entrega muito alto nível. E esse é um fator preponderante para você fazer uma clínica de alto padrão. Tá, perfeito. E para conversar com o cliente, vão os 3 ou 2? Ou 1? Não, eu acho que isso depende muito da dinâmica do momento do escritório, até porque a gente sabe que tem essa conciliação das agendas que nunca é fácil. Verdade. Ainda mais depois do advento do Teams, parece que a gente tem 30 horas por dia para fazer reunião, né? Mas, via de regra, hoje essa visão comercial está mais pautada numa administração minha do Sidney. Sidney muito voltado para esse nosso relacionamento com o mercado, e eu estou junto para dar esse subsídio técnico e de entendimento preliminar da demanda, até para entender como traduzir essas necessidades para o time que está conosco aqui e faz a coisa acontecer. Uma vez que o processo está maturado desse ponto de vista comercial e entra na nossa esteira de trabalho e administração, aí sim tem uma passagem interdisciplinar aí das equipes para que o núcleo de engenharia, que é o núcleo do Jorge, consiga dar vazão a isso e realmente faça a coisa acontecer. Tá, e se chegar o projeto de um outro escritório, vocês tocam a construção? Sim, já executamos obras de outros escritórios. Já apagaram incêndio também? No sentido, isso aqui deu errado, preciso de alguém que conserte. Vou te contar que o escritório que disser que não vai estar mentindo. Esse tipo de trabalho acontece. E eu acho que, se eu puder falar, depois eu passo para os meninos complementarem, é o tipo de fidelização
mais bem-sucedida que a gente tem. Porque realmente a gente só consegue entender uma boa parceria comercial no momento da dificuldade. Então, esses casos onde o cliente está com algum tipo de dificuldade, seja uma dificuldade de budget, seja uma dificuldade executiva, e eu acho que isso faz parte desse trabalho consultivo, de como ler isso e traduzir numa boa solução, acho que é nessa hora que se mostra o potencial do teu escritório. Então, realmente já aconteceu esse tipo de solução. Tem um caso bem interessante que aconteceu logo no começo da OneOffice, né, de um cliente nosso, que tinha uma verba disponível para executar a obra. É uma empresa multinacional, essa verba veio de fora. E ao invés dele pedir a verba em dólar, ele pediu a verba em real. Então, chegou na hora de executar a obra, tinha 1/3, né, do valor para executar a obra. E os caras, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? A gente, calma. Fomos nós 3, né, no escritório deles, né, para conversar. O que a gente consegue fazer com essa verba, né? Então, foi importantíssimo, né, a presença de nós 3, porque a gente, estrategicamente, né, conseguiu encaixar um projeto, né, encaixar uma obra dentro da verba que eles tinham. Exatamente, dentro do budget que o cliente tinha. Construir a parede de 1/3 só de exatamente. Todo 1/3 assim. Mas você sabe que a gente acabou reaproveitando muita coisa deles, né? E o pessoal do mercado sabe que não é fácil reaproveitar divisória, principalmente divisória de vidro, né? Então a gente acabou fazendo uma obra onde foi exatamente o contrário. A gente tinha o tamanho da divisória e tivemos que fazer o forro na altura da divisória. Foi uma loucura. Tinha uma margem de erro aí de 5 milímetros, né? Com relação aos requadros, né? Largura e altura. Então a gente, com controle de obra, né? Controle de qualidade de obra, a gente conseguiu executar e não tivemos nenhum problema. Agora, o lado positivo, é uma multinacional que tem, assim, inúmeras fábricas e nós já fizemos 15 obras para eles. Eu brinco até hoje, acho que o Jorge comprou aquelas divisórias novas e a gente não sabe. Eu liguei para ele aqui fora. Quer dizer, tinha um vão de 5 milímetros. Isso, eles estavam num escritório, né, que a gente desmontou todas as divisórias dele. Obviamente, antes de desmontar, nós medimos, né, todas as divisórias, batemos fotos. E aí o João, junto com o time de arquitetura, montou o novo projeto para que a gente conseguisse reaproveitar, né, esse material. Então, na hora de executar o drywall, eu sabia que aquela parede, eu poderia ter um erro máximo de 5 milímetros, né? Tanto na largura quanto na altura. E a questão de esquadro também, não podia sair do prumo nem do nível. E aí, junto com a equipe de obra, né? Um desafio, né? Para o pessoal. Porque a gente sabe que em obra você tem ali uma margem, né? Um erro que é aceitável. Claro. Só que nesse caso, o nosso erro aceitável era no máximo 5 milímetros. Então, ou seja, não podia errar. Não podia errar, praticamente. Né? 5 milímetros é a espessura de um carpete, né? Isso aqui, praticamente. Ou então pega folha sulfite, dobra. Foi bem assim. Era um isolamento acústico perfeito. Claro. Exatamente. O gesseiro lá requadrando e a gente acompanhando ali o tempo todo, porque a divisória chega no final da obra, né? Se chegar a divisória e não entrar, a gente não tem mais tempo, né? Para produzir uma divisória nova e tudo mais, sabendo que essa era reaproveitada. Mas é bacana, eu acho que um grande diferencial que nós temos é essa facilidade, inclusive, de ficar amigo do cliente, né? Tem uma passagem até interessante, a gente tinha uma obra que nós estávamos fazendo e ela caiu exatamente no meio da pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa e o pessoal que nos contratou, e foi uma clínica de alto padrão, o pessoal que nos contratou, eles são de Uberaba e eles ficavam no Hotel Transamérica e o Transamérica fechou. E aí ficou apavorado, né? O médico falou, poxa, como é que eu vou acompanhar a obra? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar minha casa à sua disposição. Ele falou, você está de brincadeira? Eu falei, não, você vai ficar conosco lá e tal. Legal. Toda semana ele vinha, ficava 2 dias em casa, acompanhava, voltava para Uberaba. Media oxigenação. Já aproveitei, né? Os exames estavam tudo em dia. Mas acabou virando um grande amigo, enfim. Então, a gente tenta literalmente ver o lado humano, em todos os sentidos dos nossos clientes. A gente tenta realmente transformar em uma experiência a nossa obra com eles. E eu acho que é interessante até como reflexo, só para comentar, Sidney, o projeto deles de Uberaba nós fizemos depois da clínica que passou por uma expansão, então eu acho que naturalmente esse olhar acaba trazendo seus frutos e benefícios com o passar do tempo, com certeza. E falando de pandemia, que legado que a pandemia deixou para vocês em termos de projetos e em termos de construção corporativos?
Olha, foi um período muito complexo, imagino. Como para todas as companhias, a gente também passou um período de recessão. Foi um período sobretudo, onde a gente teve que se reinventar sobre o aspecto de entrega. Então, a gente acabou migrando até para esse movimento dos escritórios, muitas empresas entregando lajes, fazendo um processo um pouco contrário do momento que a gente está vivendo hoje. Era tudo novo, a gente não tinha uma perspectiva de quando as coisas iam retornar ao convencional. Então, a gente acabou até migrando para uma divisão onde a gente executou obras de engenharia de médio padrão, desde pistas de rolagem, formas de heliponto, execução de alguns malls. Então a gente acabou adequando e trazendo esse panorama de uma empresa como arquitetura e engenharia e modulando dentro do cenário corporativo, de certa maneira, mas com um outro aspecto, a nossa solução e para conseguir realmente passar por esse período relativamente turbulento de mercado. Mas no final do dia a gente acabou se adaptando para essas realidades. Muita desmobilização, isso aconteceu em massa durante a época da pandemia. Foi um período complexo, realmente para nós, foi um período de aprendizado. Alguma obra parou nesse momento? Comercialmente falando, foi sim. muitas obras em negociação. Umas que já em assinatura de contrato, alguns contratos foram as que estavam sendo cancelados. executadas, nenhuma parou. Mas as que estavam na iminência de assinatura prorrogaram, e umas nem aconteceram depois da pandemia. Verdade. E comercialmente foi um dos nossos melhores momentos, até complexo falar, né? Mas como pipeline da companhia, foi um dos momentos que a gente estava mais ativo comercialmente desde a fundação. E realmente teve um freezing, um congelamento das companhias, principalmente multinacionais, e de toda maneira para que esses investimentos fossem revertidos para a própria subsistência dessas companhias, porque foi um momento muito complexo. Você falou de empresas que entregaram lajes, aí a gente viu a pessoa indo para casa, né, para alguma empresa sobreviver. Depois veio aí a questão do híbrido, mais o home office ainda, o híbrido, e agora tem muita empresa voltando para 100% presencial, ou no mínimo, talvez, 4x1, né? Qual é o impacto dessas mudanças no modelo de trabalho? Tem afetado a arquitetura e a engenharia, e você depois processa os dados. Eu vou abrir falando da arquitetura aqui, depois eu posso falar para o Jorge. Eu consigo observar dois aspectos principais. Primeiro, eu acho que isso reestruturou a maneira como as pessoas enxergavam o escritório. O escritório que a gente tem pré-pandemia e o escritório que nós temos pós-pandemia são dois ambientes completamente diferentes. Eu acho que esse período de transição que nós tivemos do dia para a noite, toda a equipe está de home office, e a gente teve que aprender a operar dessa maneira, inclusive as relações interpessoais, como é que a gente consegue transferir essa questão cultural da companhia, temas organizacionais. Então, eu acho que todo mundo teve que aprender como conduzir seu modelo de negócio a partir desse momento. E passam-se 2 anos, a gente tem um quadro de maior estabilidade, como você mesmo trouxe, as empresas voltam para os espaços originais. O colaborador não entende aquele espaço mais como o mesmo escritório que a gente tinha há 2 anos. Inclusive, uma das coisas que nós mais escutamos dos nossos clientes hoje é esse desafio de conseguir trazer o colaborador de volta, de trabalhar nesse modelo de retenção de talentos, considerando, de fato, o espaço que essa turma vai estar operando durante o dia a dia. Então, realmente, a gente consegue perceber, do ponto de vista de arquitetura, espaços mais humanizados, espaços muito pautados em interações entre equipes, porque no final do dia, algumas atividades mais introspectivas, você até entende que você consegue executar isso exato, da tua casa ou de algum espaço que te permita ter esse foco mais apurado. Mas eu acho que hoje o ambiente corporativo está muito mais pautado nessas trocas entre equipes e como isso pode fomentar o modelo de negócio do que qualquer outro aspecto. E na construção, o que teve de mudança ou não teve tanta? Então, na parte da construção, eu não enxergo tanta mudança, né, tanta alteração. O que a gente sofreu um pouco, né, logo após a pandemia, foi a questão de que alguns fornecedores, né, infelizmente, não suportaram aí esse longo período de pandemia. Então, a gente sente, né, pelos parceiros e tudo mais, fornecedores, essa, como eu posso dizer, essa dificuldade, né, que eles tiveram, né? Algumas empresas conseguiram passar, inclusive outras estão com as contas, né, o pessoal pagando os boletos aí até hoje, só que outras infelizmente não conseguiram. E nós tivemos alguns amigos, né, parceiros que trabalhavam super bem, né, atendiam a gente com extrema excelência e que infelizmente tiveram que encerrar a empresa e não conseguiram ainda se reestruturar. Então, nesse assunto aí de pandemia,
pós-pandemia é o que eu enxergo aí de maior dificuldade, né? As empresas tendo que se reinventar, né? Se reerguer para conseguir voltar para o mercado. Sidney, você que é um homem que veio da área de processamento de dados, pelo menos na teoria também, né? Não, esse não foi teoria, esse foi prática. Foi para valer. Prática mesmo, isso foi para valer. Eu acho que o João e o Jorge explicaram super bem. Uma coisa que eu acho muito bacana, você fez um comentário que tem muita gente voltando e tudo mais, e realmente tem voltado muita gente. A gente percebeu nos últimos 8 meses um aumento muito grande, pelo menos para a gente, de obras. Assim, muito por conta disso, o pessoal readequando os escritórios, aumentando para poder receber o pessoal. Enfim, eu acho que essa cultura do híbrido meio que está passando. Talvez realmente um dia, talvez eu acho que acabe ficando mesmo, porque a gente percebe que a maioria das empresas que a gente vem fazendo obra, o pessoal conserva ainda um dia de home office, mas na minha cabeça é de um para nada. Eu acho que isso daí não deve vingar muito tempo. Tá. Aí quando você fala de obra, é construção do zero. Do zero. Tá. E reformas também? Reformas também. A gente tem pego muito mais obra do zero, core shell, do que reforma, para ser bem franco. Tá. Essas adequações de espaços pré-existentes já foram feitas eu acho que entra né? muito nessa conta de mais e menos. E hoje o mercado imobiliário está muito movimentado também. Então acho que as companhias estão conseguindo mapear essas oportunidades de movimentação a condições comerciais que façam sentido na conta. E aí acho que entram vários aspectos, como negociação de contrato, momento de expansão ou retração de cada companhia. Mas eu acho que realmente essas movimentações, como o Sidney comentou, para prédios mais novos, com mais tecnologia, que vão receber esses projetos de maneira maior compatibilidade, tem funcionado melhor do que reformas eu até imagino, porque eu moro num prédio de 50 anos em Santana, e assim, corrimão só de um lado, não são dos dois lados. É um prédio que tem na coluna central aquele onde tinha aquela tampinha do lixo que você jogava o lixo, ele caía direto na garagem. Sabe? Ainda bem que fecharam, né? Porque senão muita gente ia descer por lá, que eu conheço. Na hora da emergência. De fato, né? Às vezes é muito mais vantajoso você construir do zero, já adaptado, do que você pegar um imóvel e ter que mexer, que aí vai dar mais confusão ainda, né? É verdade. Tem uma questão de normas também, de adequação, acho que é muito muito mais difícil também, né? São outros desafios, né? Às vezes você tem algumas limitações técnicas do edifício que isso acaba que você não consegue muito. E prédios que não passaram por algum tipo de retrofit. Então, eu acho que esse é um parâmetro fora a própria operação, porque no final do dia essas reformas acontecem e o modelo de negócio não para. Então, como isso de fato se encaixa na dinâmica de cada empresa, acho que faz parte desse estudo para entender como trazer da maneira mais compatível e menos traumática possível. Tá. E vocês falam, os projetos chegam, quem que leva? É facilities, é o dono do dinheiro? É uma mescla, eu vou te contar. A gente faz muitas parcerias no mercado, a gente tem um trabalho de B2B interno, a gente trabalha muito relacionamento. Uma coisa que tem dado super certo é exatamente esses clientes que indicam outros clientes, que indicam outros clientes. Então a gente meio que montou uma cadeia, né? E vem dando super certo essa cadeia. E com quem que vocês falam mais? É com facilities, com RH? Quem é o interlocutor para estar fechando o projeto e depois até para acompanhar a obra? Essa pergunta é muito interessante, porque no final do dia, quando a gente pega esses principais stakeholders, as pessoas tomadoras de decisões da companhia, está muito atrelado a esse trabalho do RH para pensar nesse workplace, como isso vai funcionar, e isso automaticamente se conecta tanto com a direção da companhia, ou seja, CEO, CFO, que tem esses trabalhos muito mais pautados com esse viés de expansão. Então, hoje, como o Sidney falou, acho que se a gente fosse dividir em 2 grandes blocos, e independente do canal de onde isso vem, eu acho que tem as empresas que são os clientes finais, que buscam por essa experiência diferenciada, que nasce de um estudo realmente de captar essas necessidades, e no final do dia, desculpa, tem essa relação, e aí sim, com os facilities, que são os administradores das edificações que vão estar fomentando essas necessidades no período preliminar. Mas eu acho que tudo nasce dessa venda consultiva. Eu acho que é um trabalho que se mapeia uma necessidade para aí sim ter o melhor panorama de como implementar isso no futuro. Eu posso dizer que a conversa com facilities é uma experiência interessante? Sim, sim. Com certeza. Que para alguns é o limitador ali, né? É que as dores são diferentes, né?
as dores são diferentes. De novo, vai de processo para processo, mas o olhar do Facilities, eu acho que está muito pautado na gestão desse empreendimento, né? Exato, e óbvio, porque a gente brinca, ele é o xerife que está ali diariamente, depois, né? vendo como as coisas vão operar, e por isso que eu acho que tem esse viés técnico, a obra tem que ser bem executada, e eu acho que isso abre um canal, se o Jorge quiser comentar um pouquinho, a gente brinca muito que a gente com esse termo de trazer tecnologia para o canteiro, que eu acho que foi uma das necessidades que a turma do Facilities tem visto com bons olhos. Mas ele vai comentar, sem dúvida. O Jorge explorar um pouquinho mais do tema. Então, né, recentemente nós sentimos uma certa dificuldade até para o cliente visitar a obra e tudo mais. Às vezes a obra é uma obra mais afastada, eles estão saindo de um prédio de uma região para uma outra em outra região. A gente sabe como é São Paulo, né? Agora, se tratando de São Paulo. Às vezes, para sair do A para o ponto B, dependendo do horário, o cara vai em 2 horas, volta em 3, perde-se o dia. Então, hoje, nós temos um sistema implantado no escritório em que, ao longo de toda a obra, né, nós fazemos um mapeamento dela através de foto 360 graus, e a gente sobe essas fotos para a nuvem, e o cliente ele consegue acompanhar a evolução da obra a cada 3 ou 4 dias, que a gente bate as fotos da obra, né, 360. Então, ele consegue entender o que foi feito durante esse período, e ele não precisa se deslocar até a obra. É claro que uma obra, que hoje a gente fala obra de escritório, né, geralmente em torno de 60 dias, ele faz umas 2 ou 3 visitas pessoalmente, o restante ele consegue acompanhar, né, externamente. Então, toda semana a gente manda o relatório de obra, né, com a curva de avanço e tudo mais, e essa solução das fotos permite que ele... como se ele fizesse um tour dentro da obra. Então, a cada 3 dias, ele consegue fazer essa visualização, ele consegue voltar nos dias anteriores. Eu queria ver um detalhe para ver se o pessoal passou a infra que eu pedi aqui nesse corredor. Ele volta lá, tem um botãozinho para clicar em tal dia, ele volta, ele consegue ver a obra naquele dia. Então, uma ferramenta que ajuda muito o cliente e também a nossa equipe na fase de as-built, né? Então, a gente tem um projeto ali de ar-condicionado, e deu uma interferência com uma viga, preciso fazer o desvio de um duto. Então, na obra, né, a equipe tem liberdade para fazer desvio, né, analisar projeto, e chega no final da obra, o time de arquitetura, o time de engenharia, na hora de fazer o as-built, né, eles têm a ferramenta da câmera, eles conseguem identificar esses desvios sem necessidade de estar indo na obra. Então, é uma atividade que facilita aí para vários lados, time de engenharia, time de arquitetura e também para o cliente. Uma coisa que é muito bacana, perdão, João, esse relatório diário que o Jorge comentou, de avanço de obra, é muito bacana porque ele também é um relatório fotográfico. Então, realmente, o cara acompanha dia a dia como é que está indo a evolução da obra dele. Isso é muito bacana. Só para fechar essa história da ferramenta que o Jorge mencionou, a gente nasce da dor dos Facilities, você trouxe o termo Facilities, a gente brinca, né, que atira a primeira pedra, o Facilities que nunca pegou um as-built incorreto, porque eles vão cuidar daquilo depois, da manutenção, e via de regra, se não tem um trabalho de as-built muito bem documentado ali no databook, ele vai ter essa dificuldade de manutenção. Então, eu acho que além desse cuidado com a gestão da documentação, ele consegue literalmente ter esse aspecto visual de como aquilo foi executado. Então isso ajuda muito a evitar retrabalhos, que a manutenção de fato seja algo muito pontual e específico para aquela necessidade. Para ele consultar, às vezes ele quer saber onde passou o encanamento, ele consegue acompanhar e essas imagens ficam disponíveis para ele por 5 anos na nuvem. Então isso é uma coisa muito bacana também. Precisa daquela pessoa que tem aqueles negocinhos para ver uma corrente de água, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. As sondas, né? Ou de energia também. Também. Esse cara perdeu um pouco de espaço. Tá, mas falando de tecnologia, onde mais a tecnologia tem ajudado vocês? Cara, vou até começar, o João acho que tem mais propriedade para falar, mas a gente tenta trazer uma experiência muito bacana para o cliente, no sentido de trazer imagens 3D, tour virtual. A gente tem uma particularidade, toda a obra que a gente entrega, a gente pega um depoimento do cliente. Então a gente tem um acervo enorme, é muito legal, isso é muito gratificante. A gente brinca lá, a gente gosta muito de dinheiro, mas no fim do dia não é só dinheiro, né? E isso é muito legal. E nos depoimentos que a gente colhe,
por inúmeras vezes a gente ouve sempre a mesma coisa. Não, a gente viu o tour virtual, pô, ficou bárbaro, mas a gente falava assim, pô, não deve ficar assim, né? E depois, quando a gente entrava no escritório, pô, tava melhor que o tour virtual. Então, pô, essa tecnologia é uma coisa que ajuda bastante na venda e ajuda bastante também depois nessa coleta de depoimentos, cara, está muito legal. E lidar com a expectativa do cliente durante o processo. Muito. E eu sou um entusiasta do tema, assim, né? Se puder falar, eu fico discorrendo aqui, porque eu realmente gosto do assunto. Verdade. Eu acho que, se eu pudesse, primeiro, vem do nosso mindset, do jeito de pensar. Eu acho que hoje a gente tem algumas correntes, e aí, diferentes sobre inteligência artificial, por exemplo, mas a gente enxerga isso não como algo que torne o ser humano algo obsoleto, muito pelo contrário. A inteligência artificial chegou para ser uma ferramenta que potencializa o nosso material humano para que nós tenhamos entregas cada vez mais qualitativas, num tempo menor, e no fim do dia está muito atrelado a isso. Como é que a gente supera a expectativa do cliente que está do outro lado? Por inúmeras razões, cara. Já pode vir frustrado de outra obra, o que ele espera com aquele espaço. Quando ele investe na criação do escritório, aquilo tem que ser atendido, sobretudo, do ponto de início até o ponto de entrega. Então, tanto como você já mencionou, imagem, tour virtual, a própria IA, eu acho que isso permite hoje, dentro do aspecto da arquitetura, que eu vejo com mais, no meu dia a dia aqui com mais frequência, criar para o cliente diferentes cenários, emulando a criação desse escritório antes que ela de fato aconteça. Então, essa previsibilidade daquilo que vai ser entregue realmente equaliza as expectativas e garante uma entrega muito qualitativa no final. Tá, quer dizer, a gente pode pensar que no futuro o arquiteto que não usa IA não vai ter espaço, por exemplo? Não sei se eu usaria essa terminologia espaço, porque eu ainda acredito que a arquitetura está muito atrelada a um trabalho artístico e artesanal. Eu acho que tem muito esse olhar do arquiteto para entender como os espaços funcionam. Eu só acho que talvez ele não vai ter a mesma capacidade produtiva que o mesmo arquiteto utilizando ferramentas de inteligência artificial. Entendi. Nós enxergamos isso como potencializador. É isso. Tá. Meio não fim. Exato. Sim. Tá perfeito. Perfeito. Meio não fim. Que tendências que vocês estão vendo agora nesses projetos corporativos? Olha, a gente falando de IA que é uma tendência, né? Então, assim, você tem toda uma tecnologia embarcada dentro das empresas que devem estar refletidas de uma certa forma, seja na construção, seja no projeto, né? Então, dessas tendências, o que vocês veem até em termos de ambientes? Algo que a gente tem sentido, que tem evoluído muito no panorama corporativo, acho que no primeiro tópico, muito atrelado, mobiliário. Acho que os mobiliários estão passando por uma reestruturação, porque acho que o mobiliário assumiu uma função diferente hoje no escritório. Não é só mais a plataforma de trabalho onde o cara pluga o notebook, senta na cadeira e vai trabalhar. Então, eu acho que a gente tem alguns desenhos de mobiliário hoje que permitem, e aí pode ser uma atividade mais introspectiva, uma atividade de troca de equipes, e eles passaram a ser parte inerente dos projetos com uma solução colaborativa. E aí eu acho que eu volto àquele tema do pós-pandemia. Acho que hoje o escritório é um lugar onde as pessoas se encontram para fazer essas interações e fazer aquilo funcionar. Então as discussões e o imobiliário vem como uma ferramenta que ajuda muito isso a acontecer. E de fato essa pluralidade nos espaços. Então, uma sala não é só mais uma sala hoje. Eu acho que a gente percebe que, como tendência, eu acho que não engessar esses espaços e permitir que eles sejam utilizados de maneiras diferentes é algo que a gente tem tido boa aceitabilidade dos clientes do outro lado. Até porque vem muito disso, né? O cara acabou de reformar o escritório. Como é que eu sei que o meu escritório não vai estar obsoleto nos próximos 60 meses, nos próximos 5 anos? Não. Então, eu acho que essa capacidade de ter um espaço mais mutável é uma das maiores tendências que eu tenho como arquiteto sentido no segmento corporativo. Tá. Espaços multifuncionais. Tem dado super certo. Na construção, a gente estava conversando com uma outra pessoa, falando hoje em relação à telefonia, que antes você tinha que pensar em todos os cabos que passava. Hoje praticamente não, né? Então, e tirando o ar-condicionado, que nunca dá problema, nunca cria confusão. Frio para um, quente para o outro. Vai dar um tique nervoso. Mas assim, pensar já na construção, porque tudo bem, talvez não tenha um impacto muito grande, mas em 60 meses também pode mudar alguma coisa, imagino, em termos de tecnologia, que vai afetar, sei lá, alguma parte da estrutura. Eu sou um engenheiro daqueles tijolinhos de madeira, pequeno engenheiro, sabe? Então, assim, me desculpem. Eu acho muito difícil, depois que você bater o martelo, de repente, numa obra, você mudar alguma coisa, porque literalmente existe hoje uma sabatina com o cliente
para a gente poder atendê-lo realmente 100%. O que muda, às vezes, no meio do caminho, é, sei lá, a pessoa não tinha contratado conosco um acesso eletrônico, pô, não, eu quero um acesso agora digital, quero fazer alguma coisa do gênero e tal, e assim, super tranquilo. Na base, assim, eu acho que a ponto de tecnologia mudar no sinal de 60 dias, eu acho muito difícil. Não muda, né? O que eu enxergo, de novo... Ou 60 meses, digo. Aí sim. Aí sim. Aí, com certeza. Eu acho que isso faz parte da obrigação nossa, como especialista, estar conectado a essas tendências de mercado para conseguir mapear nessa fase preliminar, trazer soluções aderentes àquilo que o cliente precisa. É a história do sapato, a gente brinca muito com isso. A gente pode trazer 10 modelos, mas quem vai calçar é o cara no final do dia. Então, o nosso trabalho é fazer essa venda consultiva, trazendo essas soluções de mercado. Então, realmente, e a gente entende como escritório de arquitetura e engenharia, faz parte do nosso papel estar conectado com essas tendências e tecnologias, o que tem de mais novo no mercado, para conseguir oferecer isso. Eu vou deixar um canuíte aqui. Exatamente. Essa história é interessante. Já aconteceu conosco, né? Do cliente não ter a verba para fazer um sistema de automação de iluminação, persiana, ar-condicionado, só que ele já queria deixar toda a infraestrutura preparada. Então foi uma solução nossa, a parte de infra não era um item que onerava tanto assim o orçamento, tinha lá seu valor, porém, num futuro próximo, questão de 2, 3 anos, o cliente capitalizando, ele conseguiria fazer as intervenções ali sem ter que rasgar forro, né, abrir piso e tudo mais. Então, é um estudo de inteligência, né, que a gente prepara, executa, né, para o cliente no futuro próximo não ter dor de cabeça para estar executando. E já tem até nas fotos, né? Com certeza. Exatamente. Isso é interessante, porque depois é só... aproveita, não tem que ficar quebrando muita coisa. Como eu tive que montar um negócio, meu pai falou, monta aqui, meu pai tinha problema de mobilidade, põe aqui essa barra aqui no banheiro, né, para eu apoiar. Eu falei, não vou fazer porque eu vou acertar o cano. Não vai acertar nada. Não vou fazer. Chamou um vizinho lá para fazer, acertou o cano. Certinho. Foi previsto, né? Então fico imaginando, até, e falando também da construção, imaginando a questão de acessibilidade já também, né? Sim, sim. Com certeza. Hoje, pautado acho que o nosso modelo de negócio, principalmente essa arquitetura de interiores, que é o nosso principal viés comercial, eu acho que os edifícios mais recentes e principalmente estão levando esse assunto muito em pauta e muito em consideração. Então, eu acho que os prédios corporativos já estão nascendo com isso no DNA. Mais preparados, né? Com acessibilidade. ESG já está na veia. Já. Eu acho que hoje nasce desse jeito. Os novos. Mas existe ainda muito discurso, pouca prática? Acho que em todo o mercado. E aí eu vou extrapolar o que seria a construção civil. Se a gente fosse olhar para isso, está muito pautado. Entender de fato, eu acho que para extrapolar uma conversa do behind the scenes, atrás da cortina, o que traz resultado a isso e o que de fato a companhia entende como primordial. Mas infelizmente ainda acontece muito. E a preocupação com vocês, a construção é algo impactante também em termos de resíduos, né? Creio eu. Sim. Um exemplo, né? Quando a gente se depara com grandes empresas, né, multinacionais e tudo mais, eles exigem, né, certificados de descarte de resíduos, né, da forma correta. Então, nós temos parceiros que trabalham com todo esse tipo de certificado. Chega no final da obra, como a gente entrega o databook para o cliente, né, com todos os projetos as-built e tudo mais, a gente entrega também todo o pacote de documentações, a ART, né, o Memorial Descritivo Técnico, e também todos os certificados de descarte de resíduos, né, como que foi a operação da obra, tudo para o cliente ter isso numa documentação consolidada. Hoje a gente acaba fazendo muita obra em prédio celulite, né? Então isso daí vem desde o mobiliário, né? O mobiliário você tem que ter descarte de tinta, né? Um documento, selo de reflorestamento, uma coisa... Produtos inflamáveis, né? Tem essa leva muito a sério. Tem a ver com a cadeia de suppliers no final do dia. Isso, Por isso que eu acho que essa escolha dos parceiros é tão relevante no nosso modelo de negócio. Entender o ciclo, né? Exatamente. O ciclo como um todo. Sustentabilidade, ela no caso da pauta ESG, né, porque muitos fundos acabam investindo mais em iniciativas que tenham essa preocupação, né? E também tem a preocupação com essa no próprio projeto de arquitetura também, né? Sim. Que é o cara que vai estar lá usufruindo do ambiente. Você falou da questão do depoimento do cliente, né? Pensando no cliente e quem vai estar usando quem vai estar usufruindo do projeto,
concretizado. Vocês costumam ou já pensaram em apresentar o projeto para os colaboradores do cliente? Lá, o projeto é assim por causa disso, disso, disso? Vou te contar que essa é uma escolha compartilhada, depende muito de companhia para companhia. Tá. Via de regra, no nascimento do processo, e eu acho que o default, como isso acontece, normalmente a companhia elege pessoas de diferentes departamentos, inclusive para ter um olhar de cada um desses departamentos na criação desse novo espaço, e essas pessoas acabam encabeçando esse processo. Tá. O que acontece muito, e aí eu vou dizer na maioria dos casos, é esse não compartilhamento preliminar, até para que as pessoas possam ter esse impacto final do ambiente gerado depois. Subentende-se que cada um desses gestores teve uma tratativa verticalizada com as suas equipes para conseguir refletir o que seriam suas necessidades. A gente sabe que nem sempre acontece. Porque sempre no final do dia vai ter alguém que fala, por que mudou? Mas eu vou te contar que mesmo, né? Acho que se conversasse com todos os colaboradores, isso ainda ia acontecer no final do processo. Tava tão bom. Eu vou te contar, como eu venho há muitos anos trabalhando com mobiliário, você imagina, uma empresa investe um dinheiro enorme em cadeiras ergonômicas, cadeiras que têm 6 anos, cadeiras que têm até 10 anos de garantia, e você sempre tem um funcionário que fala, eu posso levar a minha? Não faz o menor sentido. Já estava acostumado comigo. Ela já a minha escoliose moldou a minha coluna aqui. Acontece também. Porque às vezes que as pessoas acabam se apegando tanto àquilo, né? Não sei se chega a ser alguma coisa em termos de energia, mas acho que é medo do novo, né? Todo mundo traz barreiras, acho que isso é natural. Medo do novo. Medo do novo porque eu acho muito legal assim, a gente tá mostrando, né? Porque para a empresa é interessante, no meu ponto de vista, porque reforça os traços culturais ali concretizados, né? Eu acho que seria bem interessante você esforçarem os seus... Não, vamos fazer uma apresentação, que acho que... Mas tudo bem, aí depende do cliente também. Bacana, né? Bacana. A dica é uma dica pertinente. Chama o RH, muito legal. Aí fala, cultura tá aqui, tá assim, tá assim, tá assim. Vou te levar comigo nessa reunião. Você me ajuda a fazer esse pitch de vendas. Não, eu sou o pequeno engenheiro. Mas meus projetos arquitetônicos que eu já fiz uma vez no... nem posso falar, no PowerPoint. Eu fiz a plantinha do apartamento para mostrar os novos planejados. Não deu certo, com certeza. Bom, a gente está caminhando para o final e eu queria ouvir de vocês como é que vocês veem o mercado corporativo daqui para frente, no aspecto de arquitetura. Vamos falar de business e vamos falar de construção. Eu vou falar de business primeiro. Eu vejo uma crescente muito grande, muito grande. O que eu acho muito bacana, especialmente de São Paulo. Você veja, todas as empresas que são bem-sucedidas fora de São Paulo querem ter uma filial aqui. Então, isso é muito bacana. Outra coisa que me deixa extremamente animado, poxa, eu ando muito por São Paulo, eu vejo muitos prédios surgindo. Prédios novos, a gente até brinca, quando a gente passa, a gente olha assim, o cifrão já é bem bacana. Eu acho que comercialmente a gente tem muito que evoluir aqui, muito trabalho pela frente. Estou extremamente otimista. Beleza. Do ponto de vista de arquitetura, eu acho que a expectativa, como escritório, assim, de novo, está sempre empolgado nessas novidades, mas eu acho que com um olhar atento para as necessidades do cliente e como é que cada companhia está ressignificando seus espaços de trabalho. Como é que a gente pode trazer essas soluções? E aí eu gosto muito de ressaltar isso. Isso aqui não é um script. A necessidade do Sidney é diferente da do Jorge, então não dá para eu fazer uma receita de bolo e levar para todos os clientes aquilo como um default. Eu acho que é literalmente essa preocupação de entender o que aquele cara precisa, entender dentro do leque de soluções que nós temos o que melhor se encaixa para aquele tipo de cliente e apresentar isso de uma maneira mais coerente tanto quanto possível. Então, se eu fosse destacar como arquitetura corporativa algo que a gente espera do mercado, eu acho que é realmente essa responsabilidade dos escritórios de arquitetura e engenharia nesse entendimento de demanda. Então, se colocar nos sapatos da pessoa que está do outro lado da mesa ali, entender como a gente pode trazer a solução correta. Bom, voltado agora para a parte da engenharia, eu acho que a engenharia tem que estar caminhando lado a lado com a tecnologia. A gente sabe que
já de nascença, os arquitetos são ousados, né? Então eles gostam de inventar algumas coisas e aí sobra para o time de engenharia executar. Então a gente tem que estar sempre ligado, né, às tendências, tecnologia e tudo mais, para a gente conseguir implantar, né, o escritório da forma que o arquiteto pensou. A gente brinca, né? Eu e o João, a gente conversa bastante, mas assim, a partir do momento que a gente recebe um projeto, né, para ser executado, a gente tem que deixar aquele projeto 99% ou 100% executado. A gente não pode mudar um conceito porque aquilo já foi discutido, já foi pensado. Então, para nós é sempre um desafio, né? Então a gente veste a camisa e fala, não, a gente tem que executar conforme o arquiteto projetou, porque isso foi pensado para funcionar dessa forma. Então, acho que a engenharia tem que seguir esse caminho. E agora eu queria falar um pouco também sobre esses prédios mais antigos. Você fez o comentário, né? Acho que seria interessante a gente olhar um pouco para esses prédios e tentar resgatar, né, essa potência de infraestrutura, olhando um pouco lá para o centro de São Paulo, né? A gente vê que o pessoal está começando a se mexer, né? O pessoal está pegando edificações, retrofitando para transformar em prédios, né? Com uma capacidade de atender novos escritórios e esses conceitos de escritório open space. Então, acho que está uma linha aí bem importante para a gente estar acompanhando. Perfeito. Gente, obrigado por terem aceitado o nosso convite, por terem conversado essa conversa gostosa. A gente poderia continuar aqui por muito mais tempo, tá? João, Sidney, Jorge, não errei, acertei, muito bom. Eu ia falar os meninos do One Office, mas alguém pode... Tá tudo bem, Tá tudo bem. Você já tem liberdade poética. Não tão meninos, né? Perfeito. E obrigado a você que está nos assistindo, e se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso agora, inscreva-se para acompanhar toda a programação desse Meeting Office aqui com patrocínio da Cavalete e dos outros Meeting Offices também. Um abraço e até a próxima conversa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.